Obrigado, prefeito, pelas boas-vindas. Sempre ótimo ter todos vocês aqui com a gente. Contar um pouquinho de como é que a gente organizou o dia de hoje. A gente convidou em torno de umas 70, 80 pessoas que estão aqui reunidas e é um grupo bem diverso do ponto de vista de perspectivas, né? A gente tentou trazer CEOs de empresas de tecnologia. A gente tem desde startups pequenas, muito promissoras, para até grandes empresas de tecnologia globais e locais listadas. E vários CEOs de empresas tradicionais que pensam muito na inovação. Então, a gente queria muito ter esse diálogo hoje. Então, a gente agradece aqui. Acho que tanto a parte de conteúdo que a gente vai ter aqui, mas também acho que a troca entre vocês. A gente vai ter um coffee break, e depois, no final, vai ter a melhor parte do dia, que é o happy hour. Sugiro aqui de todo mundo realmente tentar conhecer todo mundo que a gente escolheu a dedo, cada um de vocês aqui, para ter essa troca super rica. E aí eu queria começar, talvez como pano de fundo, usando essa oportunidade aqui, que foi realmente a razão inicial da gente organizar o evento, para poder apresentar alguns dos principais resultados que a gente levantou esse ano. Para quem não conhece, o Atlântico é um fundo de Venture Capital. A gente investe em empresas de tecnologia nas fases iniciais, o Série A, empresas ali de 1, 2 anos de vida, mais ou menos, que tem potencial de muito crescimento pela frente. E todo ano a gente faz um grande apanhado, grande pesquisa das maiores tendências que a gente está vendo no mercado. E esse ano, que é o nosso 4º ano, eu queria ressaltar aqui que assim, tudo que a gente mostra aqui, eu só sou o cara que vem aqui no palco, conta algumas piadinhas e mostra os dados, mas realmente quem está fazendo todo esse trabalho é a equipe de pesquisa que a gente traz todo ano e claro que a nossa equipe aqui do fundo. Então, queria com certeza agradecer a eles por tudo que a gente conseguiu levantar esse ano. E o tema desse ano é esse tema aqui das mudanças tectônicas, que a gente chamou, né? A ideia é sempre ter um pouco de drama, né? Para o negócio ficar mais animador, né? Ninguém quer ler 200 slides de só dados, tem que ter alguma historinha. E esse ano a gente também tentou trazer um pouco de arte, usando uma dessas mudanças tectônicas, que é a inteligência artificial. E a gente gerou ali arte para a apresentação toda, usando a inteligência artificial, inspirada por grandes artistas latino-americanos. Então, aqui a gente tem o mural de Diego Rivera, mexicano, e vocês vão ver os outros exemplos aqui pela frente. E a ideia aqui das mudanças tectônicas é que a gente está vendo 5 grandes mudanças na América Latina que a gente acredita que realmente vão ajudar a definir o que a gente vai viver nas próximas décadas. E isso vem desde a parte macro, a parte tecnológica, a parte demográfica. E eu queria passar aqui, talvez, os próximos 40 minutos, mais ou menos, traçando um pouco dessas mudanças, as coisas que talvez mais chamaram a nossa atenção esse ano, porque eu acho que é um bom começo aqui para a gente poder pensar no que a gente tem que se preparar, porque acho que essas mudanças, se a gente encara ela como desafios ou até riscos, eu acho que a tendência é da gente, como inovador ou como construtor de grandes empresas, acabar saindo perdendo, né? Mas a gente também podendo ver as mudanças como grandes oportunidades, eu acho que aí sim que dá para as empresas que são mais inovadoras realmente fazerem a história. Então, vou começar um pouco aqui com o primeiro tema, que é uma visão um pouco mais macro, que é o que a gente chamou da América Latina como o motor do mundo, né? E aqui a gente está falando muito do nosso protagonismo que a gente tem no mundo, e a gente escolheu aqui 3 grandes mudanças que a gente está vendo no lado macro e que a gente acredita que o fato dessas 3 coisas estarem acontecendo em paralelo forma uma fundação muito saudável e muito positiva para o crescimento, tanto de tecnologia, mas também de todas as empresas. A primeira do lado macro, taxa de juros, né? A gente, talvez, aquela história de gato escaldado dos anos 80 e 90, vivendo hiperinflação, quando a gente começou a ver inflação começar aqui nos últimos anos, acho que o Banco Central aqui no Brasil e também em vários outros países conseguiu reagir relativamente rápido comparado com a visão global e agora está conseguindo ser um dos primeiros, o Brasil e o Chile começando a ser alguns dos primeiros países a começarem a reduzir a taxa de juros, que a expectativa seja que isso consiga alimentar um pouco mais o crescimento macro da economia. Então a gente vive, por um lado, esse vento em polpa
para o crescimento, começando da taxa de juros, que acho que é uma dessas três coisas do lado macro que vai ajudar a gente. A outra, como todo mundo que lê o jornal, ou até quem não lê o jornal, a gente está vivendo um mundo cada vez mais polarizado de várias frentes, mas é claro que essa tensão entre Estados Unidos e China, ela é crescente do lado político, econômico e até de segurança nacional, e isso tem, na verdade, tornado a América Latina e o Brasil e México principalmente, em grandes ganhadores meio que inesperados dessa briga, né? O fato da gente ter uma postura ou ter uma posição neutra nessa briga e conseguir, de certa forma, tirar proveito dos dois lados, acaba sendo muito benéfico para a gente, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê que agora, isso foi no mês de julho, se eu não me engano, o México passou, pela primeira vez desde o ano 2000, mais ou menos, a China como maior parceiro de importações dos Estados Unidos. Então, esse movimento de nearshoring tem beneficiado muito o México, mas também tem beneficiado a região como um todo, especialmente olhando o lado de commodities, vários metais e minerais essenciais. E a gente vê aqui também o valor do comércio anual entre China e América Latina. A gente já vê, acho que desde 2020, a China sendo o maior parceiro comercial da América Latina. Estou excluindo o México aqui desses números, mas a gente já vê a região tendo muito benefício aqui de poder crescer também junto com a China. Então, esse é um segundo ponto muito importante. Que nem eu mencionei, o lado de commodities não tem como ignorar, né, na nossa região. É quase que 50%, quando a gente olha na América Latina, da exportação, né? Quando a gente pensa a exportação média da região como um todo, 50% é commodities. Dentro disso, a gente tem, claro que, metais e minerais que são essenciais para a transição energética, né? Pensando num futuro mais verde do ponto de vista de produção energética. A gente tem países como Chile, Brasil, Bolívia, tendo algumas das maiores reservas internacionais desses metais que vão estar em alta demanda no futuro. Pensando aqui nesse gráfico aqui no meio, as reservas globais e quanto desses minerais que são críticos aqui para a transição energética, quanto delas estão aqui na América Latina. A gente vai desde 50% do lítio e um terço mais ou menos do cobre mundial na região para vários outros metais e minerais. E por último tem o lado da agricultura, né? No mundo onde a população aqui, o lado direito, continua crescendo, mais gente precisa comer. Mas claro que o ponto aqui é muito mais sutil, né? Quando a gente pensa aonde esse crescimento de população está vindo, é muito em regiões globais, como a África, onde você tem muita segurança, você tem problema de segurança alimentar, e então a demanda para exportação de comida acaba crescendo muito, e isso, claro que acaba beneficiando a América Latina como grande exportador e grande fonte de alimentação global. E aqui do lado esquerdo, exatamente o que eu mencionei, né? A gente vai de um mundo aqui em 2020, onde fontes limpas, ou essa parte do green energy, compõe menos de 20%, né, do total, quando a gente pensa da geração de energia mundial, para um mundo em 2050, onde deve passar ali a barreira de 80%. Né? Então, a gente vê a demanda de alguns minerais crescendo 5 vezes, 10 vezes o que ele é hoje. Então, essas três coisas aqui, a gente vê como uma fundação crítica quando a gente pensa no potencial da América Latina. Aí a segunda mudança tectônica que a gente está vendo é essa questão da democratização digital. Não dá para ler aqui pequeno, mas quem sabe que artista é esse? Isso é fácil. Esse é o Botero, da Colômbia, pintando aqui como é que seria a democratização digital na América Latina. E o ponto da democratização digital, vou entrar um pouco, é um ponto muito mais de demografia e não necessariamente volumes. Quando a gente olha a América Latina como região, e o Brasil está à frente dela quando a gente pensa em médias, e compara com os países de alta renda, e aqui a gente está falando realmente dos Estados Unidos e Europa, a gente já tem acesso à internet, né, pensando ali em digitalização, que está mais ou menos na mesma linha. Né? O Brasil hoje, 84%, 85% de pessoas com acesso à internet. O Chile já está ali em 90%, que é o mesmo patamar que você vê nos Estados Unidos. E a gente está bem além de países como China e muito além de países como Índia, que eu acho que muitas vezes é outro país em desenvolvimento, que a gente é muito comparado, principalmente lá fora.
Mas o que eu quero fazer aqui, eu quero fazer um zoom aqui nessa parte do crescimento, porque isso aqui é o crescimento nos últimos 10 anos. A gente foi de 43% das pessoas da América Latina tendo acesso à internet a quase 80%. Mas quem foram essas pessoas? Acho que é nessa distribuição demográfica que a gente começa a ter um certo aprendizado e uma certa, não sei se surpresa, mas talvez para mim, acho que foi uma surpresa quando a gente começou a ver isso aqui nos dados. Lá em 2015, a internet era principalmente composta, ou majoritariamente composta pela classe A e B, né, que já tinha acesso à internet há muito tempo. Você entra aqui em 2021, quase todo o crescimento veio do acesso da classe média, classe C, da classe D e E. Então, hoje, quando a gente pensa em mais de 85% da população tendo acesso à internet, isso aqui, de fato, é um espelho do Brasil, né? A gente ontem estava no jantar e o Luciano Huck estava contando um pouco para a gente da diferença entre o Brasil com Z, que é o Brasil da Faria Lima, e o Brasil com S. Né? Esse aqui é muito o Brasil com S, né? E isso tem uma mudança radical para a gente que viveu, talvez, o e-commerce há mais de 10 anos atrás. Estou vendo o Márcio aqui. A gente via que a fotografia de quem comprava online era muito diferente do que é hoje. E isso, como líderes e gente que está usando a internet, é muito importante. E a digitalização, ela não é só quem está acessando a internet, quem está usando TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, que são todas algumas redes sociais onde o Brasil é sempre ali top 3, top 4 globalmente, né, na nossa região. É a região que mais usa, pensando em horas por dia, ferramentas e a internet de forma geral do mundo. Mas eu também queria falar da digitalização bancária, né, porque outra coisa que, quando a gente pensa nesse argumento demográfico, hoje em dia, o uso e o acesso do sistema financeiro, a interação com ele é majoritariamente digital. Você está vendo aqui em 2022, que é um dado do Banco Central, somente 5% dos acessos a serviços financeiros foram feitos da forma presencial, né, na velha agência. Isso aqui vem caindo de 65% a menos de 10 anos atrás. Então, hoje, quando a gente pensa na penetração bancária, na bancarização que aconteceu e a gente viveu aí nos últimos 5 anos, principalmente, esses quase 20 pontos percentuais de pessoas que tiveram acesso financeiro pela primeira vez, ele também, de novo, a gente começa a ver que ele é composto muito dessa população aqui. A gente fez a quebra de 40% da população de renda mais baixa. Então, também é importante lembrar que não é só ter mais gente com acesso ao sistema bancário, mas quem são essas pessoas e o que isso quer dizer para os líderes e quem está construindo serviços financeiros nesse novo mundo, que é muito mais democrático e muito mais um espelho do que o Brasil como ele é, da América Latina como ela é. E a terceira parte é o que as pessoas estão fazendo online, a compra. Isso aqui é o e-commerce. A gente vê, desde a pandemia, a gente teve um salto muito alto do ponto de vista de penetração do e-commerce, comparando aqui do ponto de vista do total do varejo. E a gente quase alcançou os Estados Unidos naquela época, do ponto de vista de penetração. Os Estados Unidos caiu e teve meio que uma volta aos níveis pré-pandemia, mas o Brasil continuou, né? A gente manteve aquele novo patamar e continuou crescendo. A gente hoje tem mais de 10% da total de vendas do varejo acontecendo online, e muito disso está acontecendo via celular. A gente tem hoje 60% do nosso e-commerce, ele é feito via mobile, né? Nos Estados Unidos é por volta de 40%, e países em desenvolvimento como a Índia, ou aqueles que já se desenvolveram e cresceram muito rápido como a Índia, ali acima da China, acima de 80%. Né? Então, realmente, o e-commerce é uma coisa que está acontecendo na palma da sua mão, via mobile. E isso tudo que eu mostrei é dentro de um contexto onde a internet, aqui na América Latina, ela é mais cara, mas principalmente mais cara para pessoas de faixa renda, de renda mais baixa, e também ela é mais lenta, né? Então, assim, a nossa internet, de forma geral, eu estou simplificando, ela tem que melhorar muito. E quando você pensa em 5G, os investimentos, maior concorrência que está tendo, isso tudo vai acontecer. Né? Não é uma questão de se vai acontecer, mas realmente é uma questão de muito mais de quando vai acontecer. E isso somente vai acelerar esse movimento gigante de digitalização e principalmente da classe média e de classe D e E, que é o que a gente já tem visto aí.
E aí, como que isso impacta na prática? Eu peguei um exemplo aqui só, que é o e-commerce, talvez são os exemplos mais conhecidos, mas a gente já via a Shopee, que é uma empresa de Singapura, empresa asiática que compete muito com base em custo, já tinha crescido muito. Esse market share aqui, para deixar bem claro, ele não é em volume financeiro, né? Financeiro, eu acho que ele é bem diferente. Você tem players aqui como Magalu, Mercado Livre, que tem ticket médio bem mais alto, mas ele é em termos de atenção. Então, a gente fez aqui um estudo meio que de visitas em app, em sites, mas dá uma ideia assim, de volume de pessoas entrando na loja, como que ele mais ou menos, qual é a cara desse market share. E a gente viu, principalmente ano passado e ano retrasado, a Shopee crescendo muito e agora tendo, de fato, uma posição ali de protagonista no e-commerce. E ao longo desse último ano, principalmente, também a Shein da China, entrando muito aqui com uma estratégia de preço muito baixo, muito competitivo. Claro que tem uma discussão assim, gigante aqui também do ponto de vista tributário, imposto de importação e concorrência leal ou desleal, mas sem entrar no mérito disso, da visão do consumidor, é uma pessoa que é um player que está vendendo coisa por um preço muito mais baixo. Né? E hoje isso tem um apelo muito grande e você realmente vê ali na linha crescendo quase que dobrando ali do ponto de vista de market share, de volume. Então é super interessante esse ponto. Uma das minhas fotografias não, imagens aqui mais interessante aqui a Frida Kahlo como empreendedora. Um tema essencial, como eu mencionei, 30%, aqui um terço mais ou menos de quem está aqui, são fundadores e CEOs de empresas de tecnologia. E eu acho que talvez a melhor forma de descrever os últimos 18 meses aqui para boa parte da turma é que foi um perrengue. Foi um momento muito difícil. Né? A gente teve um momento ali de excesso, eu diria que em 2021, principalmente no pico de acesso a capital fácil, barato, abundante e em muitos casos, irresponsável, né? Tanto do lado dos investidores que estavam dando esse capital, mas também a forma que muitos de nós, empreendedores, estávamos usando. E agora, finalmente, eu acho que a gente, olhando para frente, está tendo essa renovação do otimismo e do espírito empreendedor que é tão importante para as coisas darem certo e a gente conseguir inovar e andar para frente. Então, pano de fundo aqui de novo, para dar o contexto. Esse gráfico é o volume de investimento de venture capital na América Latina como um todo. O Brasil oscila entre 30% a 40% desse volume como um todo. E a gente vê que teve ali, de fato, alguns anos que foram as exceções ali em 2021, onde aquele pico foi lá para 5 bilhões de dólares por trimestre, então realmente volumes que a gente nunca tinha visto, e aí uma queda muito, muito grande ali no começo de 2022. Mas o que eu diria aqui, e que eu acho que muita gente já está vendo, muita gente está vivendo isso na pele, é que estabilizou. Estabilizou ali em torno de 1 bilhão de dólares por trimestre, acesso a venture capital. Uma diferença importante que a gente detalha um pouco mais no relatório é que hoje tem uma parte maior de dívida, então entre 20%, 30% disso por trimestre é de venture debt, que é uma coisa que antigamente a gente não tinha, mas ele tem uma cara diferente quando você pensa do lado do empreendedor. Mas, de novo, a gente está falando ali de um patamar, hoje, em média de 4 bilhões de dólares por ano, que é o mesmo patamar que a gente tinha ali em 2020, 2020, 2019. E se você volta lá atrás, 10 anos atrás, que é quando muitas dessas grandes empresas começaram, que hoje tem muito sucesso, a gente está falando aqui num patamar que é 20 vezes maior do que a gente tinha lá atrás. Então, quando as pessoas falam que não, agora não tem capital, não sei o que mais, eu continuo achando que a gente tem um volume e acesso a capital financeiro muito saudável para a inovação e para a construção de empresas. Se isso aqui sobe 20% ou cai 20%, eu acho que faz pouca diferença na minha visão. A gente vai ter aqui hoje à tarde, depois também, 2 investidores de fora que vão trazer um pouco essa perspectiva mais global, também de como está o mercado, tanto do late stage, né, as empresas ali quase que pré-IPO, pré-abertura de capital, como também do early stage, as empresas talvez nos primeiros anos. E aí, a outra coisa que é interessante é que, na minha visão, não é o capital financeiro que mais importa, na verdade é o capital humano, né? Para você construir empresas, você está construindo empresas de pessoas. A gente viu que quase que 3/4 das empresas fizeram alguma redução de folha, né, de pessoas no último ano e meio, para poder reduzir queima de caixa, aumentar a rentabilidade.
Mas o que é mais interessante de tudo é que todo ano a gente roda essa pesquisa aqui com uns 500, 600 alunos das melhores faculdades da região, e a gente pergunta para eles, quem está se formando, aonde vocês querem trabalhar, né, depois de formados. E desde 2020, e isso não tem mudado, mesmo com esses altos e baixos aqui do mercado de tecnologia que eu coloco ali, o Big Tech, que aí seria uma Google, Meta, Amazon, essas grandes empresas de tecnologia, e startups, né, pequenas empresas de tecnologia, muito na frente da área de finanças, desculpa, Fabinho e BTG, e de consultoria. Né? Assim, a nova geração está indo muito em tecnologia. E quando a gente pensa se as melhores pessoas da nossa região estão apostando a vida e a carreira em tecnologia e inovação, isso é uma questão fundamental para o crescimento e o sucesso em longo prazo, não somente o acesso a capital financeiro. E aí, por isso que a gente não fica surpreso quando a gente rodou essa pesquisa, de novo, com algumas centenas de empresas de tecnologia na região. A gente rodou ano passado e a gente rodou de novo. E a gente perguntou para elas quem você podia selecionar, como estava se sentindo, né? Era otimista, não otimista, aqui tem cauteloso, tínhamos outras opções. Mas a gente viu que ano passado somente 8% dos empreendedores falaram que estavam se sentindo otimistas. Quem aqui já empreendeu ou já interagiu muito com empreendedores, esse número é tipo menos 1000, né? Assim, que empreendedor já tem um nível de otimismo totalmente irreal. Então, 8% é 000. Então, o fato que isso cresceu aqui mais do que 5 vezes mostra que a gente está tendo uma renovação, mas é uma renovação com uma cautela, né? Volta àquela questão que a gente sabe que a gente não pode voltar para os excessos ali de 2021, mas todo mundo está pensando pela frente de uma forma muito mais otimista. Isso, essa questão aqui realmente da renovação do espírito. E por que o otimismo é importante? Esse aqui é um gráfico, uma análise que a gente roda todo ano, que a gente chama de Atlantic Digital Penetration Index, uma coisa assim bem chique, que até eu esqueci, mas está sendo cada vez mais replicada. Que o que a gente tenta olhar? A gente tenta olhar o valor das empresas de tecnologia de uma região comparado com o PIB. PIB a gente usa meio que para conseguir comparar uma forma comparativa, né? E a gente vê que a penetração de empresas de tecnologia nos Estados Unidos ela passa de 60%, né? China 20%, até a Índia, que é um país com um PIB per capita muito menor do que o nosso, né? Muito mais pobre de forma geral, tem uma penetração de tecnologia ali 4, 5 vezes, dependendo do ano, do que a gente vê aqui na região. E nossa perspectiva, ela não é que a gente necessariamente tem que chegar no nível dos Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem um bom argumento de que a gente deveria estar no nível da Índia, no nível da China. Né? A questão do acesso à tecnologia, à digitalização, não é monopólio dos países desenvolvidos. Né? Não é que a gente vai ficar a gente vai continuar aqui como homens das cavernas e só os países mais ricos, desenvolvidos, vão conseguir digitalizar. A gente acha que é uma questão de tempo, de novo. E eu vou mostrar um pouco aqui de quando que a gente acredita que isso vai acontecer. E por que isso é importante? Porque se a gente consegue, na América Latina e Brasil está na mesma trajetória, se a gente consegue alcançar alguns desses países aqui comparáveis, a gente está falando aqui de uma criação de valor, quando a gente pensa no equity das empresas, de muitas centenas de bilhões de dólares. E se a gente alcança ali os patamares da China, de novo, isso é penetração, não é em dólares totais, é um percentual. A gente está falando ali em trilhões de dólares. Então, realmente, acho que isso explica muito a razão pela qual eu penso aqui nos próximos 20 anos que estar investindo em tecnologia é o que eu quero dedicar a minha vida, mas eu também acho que realmente mostra ali por que os empreendedores e quem está inovando de forma geral está tentando correr atrás para pegar uma fatia aqui dessa grande criação de valor. Mas é claro que esse tipo de criação de valor não acontece da noite para o dia. Todo mundo pergunta, por que vocês estão tão atrasados, não sei o quê, sabe? Todo mundo está lá na frente de vocês, Brasil, América Latina. E o importante, quando a gente faz análise desde o começo do ano 2000, a gente está crescendo numa curva que tem uma cara muito exponencial. É que a gente começou muito pequeno, né? E você precisa de tempo para esse tipo de ecossistema se desenvolver. E quando a gente faz uma análise histórica e tenta comparar a trajetória do Brasil e da América Latina, e ela tem a curva ela é muito parecida com os outros países, a gente está ali, dependendo do ano que a gente mede isso, em torno de 10 a 15 anos atrás da China, que, por sua vez, está uns 5 anos atrás dos Estados Unidos. Então, o que a gente está falando aqui é que essa criação de valor não acontece da noite para o dia,
ela acontece aí nos próximos 10 a 20 anos, né? É um crescimento contínuo e de longo prazo. Então, por isso também que essa visão de longo prazo e não pensar, esse trimestre subiu, desceu, etc. É realmente assim, os próximos 3, 4, 5 anos do ponto de vista do planejamento, é nesse período de tempo que essa criação de valor ela acontece. E o importante aqui é que a gente tem um histórico como região de fazer mais com menos, né? A gente deu o exemplo da China. A China tinha, acho que 5 anos atrás, mais ou menos 25 vezes o volume de acesso a capital, pensando em venture capital, do que a gente tinha aqui na América Latina. Isso como percentual do PIB, tá? De novo, para poder tornar mais comparável. E ainda assim, a gente teve mais saídas, quando você pensa em empresas que hoje valem, ou no seu momento de saída, valiam $1 bilhão ou mais, né? A gente já listou algumas empresas aqui que são listadas, mas aqui você tem várias outras, né? PagSeguro, Stone, Auth0 da Argentina, dLocal do Uruguai e por aí mais, são 12 empresas que chegam nesse patamar, e a gente criou muito mais valor, $82 bilhões de market cap, comparado com 67, por exemplo, da Índia, que eu peguei aqui para comparar. Então, quando a gente pensa em o quão para frente a gente está comparado com o que a gente estava nessa época, eu acho que torna o futuro, pelo menos deixa a gente muito mais otimista, né, quanto ao futuro. E a gente está só começando, né? Quando a gente pensa no pipeline dos IPOs, que devem começar ano que vem, ou em 2024, 2025, a gente tem muito mais empresa privada de capital fechada do que empresa listada. Então, a gente tem um pipeline ali muito, muito saudável das próximas empresas que vão mostrar ao mundo o que, de fato, a gente consegue fazer, né? Assim, muitos desses nomes, a gente teve uma reunião hoje de manhã, sabe? A gente vai ter o iFood aqui apresentando, não estou falando que nenhuma das pessoas vai fazer IPO, mas poderiam fazer IPO, desde iFood, Loft, Madeira, o pessoal está aqui também, e Banks, o Alfonso está aqui, muitas empresas que estão ali realmente mirando essa abertura de capital e que acho que vão ser grandes heróis aqui da nossa região. Mas o empreendedorismo, voltando ali onde a gente começou essa história, ele não é só essas empresas de tecnologia, com venture capital, etc, né? O empreendedorismo também são as PMEs, né? O seu João, essa é a Maria, com o seu varejo, e o que eles estão construindo no dia a dia. E aqui na América Latina, e a gente separou aqui o Brasil, México e Colômbia, a gente tem muito mais pequenas e médias empresas do que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. Pensando aqui de novo em percentuais total de empresas. Mas, infelizmente, essas empresas, elas produzem muito menos. Embora a gente tenha mais, elas só contribuem mais ou menos 25% do PIB da região, comparado com 44% quando você pega os Estados Unidos. Acho que a Europa também é parecida, 50% do PIB de PMEs. E por que é isso? Muitas vezes é acesso à digitalização, que a gente acha que é uma mudança que a gente vai ver, vou até mostrar um pouquinho aqui, acesso a capital e acesso a modelos de gestão e sofisticação de gestão, e muita coisa que o nosso país está investindo. Né? Então, de novo, a gente pode brigar aqui de se vai acontecer ano que vem ou daqui a 3 anos, mas ele vai acontecer. Né? Assim, essas empresas vão se digitalizar, elas estão conseguindo ter mais acesso a capital e a gente deve ver esse crescimento do pequeno e médio empreendedor. Uma coisa que a gente gastou muito tempo esse ano pesquisando são também de alguns novos modelos de software que em inglês falam o vertical SaaS, né? Que são os SaaS, né? Que é empresas de software como serviço, muitas vezes viabilizada pela nuvem, serviço de nuvem, mas que são para verticais, né? São para setores específicos, porque o pequeno e médio empresário ele quer conseguir ter uma ferramenta que resolve a vida dele ali toda. E, então, essas novas ferramentas elas estão crescendo muito, a gente está vendo muitos exemplos, a gente está vendo várias dessas ferramentas acontecendo, a gente tem vários exemplos de casos de sucesso aqui da região, mas essa análise aqui que mostra os setores onde você tem quanto mais para cima e para a direita, mais fragmentado é o setor. Só para resumir aqui, esse negócio que também não é para todo mundo conseguir olhar e entender, mas a gente tem muito setor, muito grande, de dezenas de bilhões de reais, de dólares por ano, que ainda não estão digitalizados e podem ser digitalizados por esse novo tipo de ferramenta. E agora eu vou partir para falar da fintech, que eu acho que talvez a fintech mais bem sucedida que a gente teve aí nos últimos anos, talvez mundialmente, que é o nosso Banco Central. Eu acho que quando a gente pensa aí na agenda de inovação que a gente teve no Pix, a gente está tendo agora no Open Finance e tudo que vem pela frente, realmente é um trabalho assim, de tirar o chapéu.
E eu quero mostrar um pouco do impacto que essa última mudança tectônica, que é o que acontece quando o dinheiro, de fato, ele vira digital. Qual que é o impacto disso na sociedade? Ele é muito maior do que a gente poder fazer um Pix para um pipoqueiro. Ele realmente consegue alavancar muito o crescimento macroeconômico. Só para colocar alguns números, essa aqui é uma pesquisa que a gente já roda todo ano com os nossos parceiros. O Andrei está aqui com a gente, da Atlas Intel, uma pesquisa que ela é representativa da população brasileira. E a gente vê aqui quantas pessoas falam que usam o Pix diariamente versus outros meios de pagamento. A gente escolheu aqui cartão de crédito, desculpa, e dinheiro, né, em espécie. E a gente já vê esse ano mais do que o dobro de pessoas falando que estão usando o Pix diariamente. Então, assim, realmente o Pix matou o dinheiro e está começando a matar os cartões, né? A gente pode falar isso um pouco mais para frente. Então, a forma de pagar, ela se torna digital. Mas, como eu mencionei antes, a interação com os canais financeiros também se tornou digital. A forma que você acessa o seu dinheiro, investe seu dinheiro, faz sua poupança, era tudo digital. 10 anos atrás, 2/3 era em canais presenciais, nas agências. Hoje é só 5%. Então, essa digitalização do dinheiro e nossa relação com o dinheiro é super importante. E por que é importante? Aqui talvez uma mini aula que me deram nos últimos meses aqui sobre desenvolvimento econômico. Quando você começa a ter transações cada vez mais digitais, isso leva a uma formalização da economia. É meio que óbvio, né? Assim, está tudo agora registrado, de certa forma, é difícil você trabalhar de forma informal, né? Então, o trabalho também, ele se torna mais formal na economia. Existe uma correlação muito, muito direta, né, entre maior volume de pagamentos digitais e mais formalização da economia. E quanto mais formalizada é a economia e o trabalho, mais acesso a dados você tem sobre as pessoas, sua renda e seu comportamento, mais você consegue destravar o acesso ao crédito. E acesso ao crédito é uma forma que as pessoas conseguem crescer, se desenvolver, sejam pequenas empresas ou sejam pessoas físicas. E isso é um grande motor de desenvolvimento da nossa economia. Então, isso mostra por que o Pix é importante. Em dados, isso aqui é uma análise que a gente fez junto de alguns dados do Banco Central, a gente vê que muita gente que entrou no sistema financeiro pela primeira vez através do Pix, ou uso do Pix, foram pessoas que assim, estavam compondo muito das pessoas que pela primeira vez tiveram acesso a crédito, né? Então, de novo, na prática, mostrando a teoria que quanto mais gente está formalizada, digitalizada, mais acesso a crédito vai ter. Além disso, olhando para frente, a gente já está vendo, isso aqui é 2021 versus 2023, então é um período de tempo muito curto, que o Pix ele cresceu muito. Isso aqui é pessoas para negócios, né? Então pagamento para businesses, a gente vê a mesma coisa do B2B. O Rafael Stark, aqui da Stark Bank, é um grande exemplo de sucesso aqui de uma empresa que tem crescido muito pensando no Pix B2B ou qualquer Pix de grandes empresas. E ele está comendo não só o dinheiro, que a gente mostrou lá atrás, mas ele também está começando a comer o market share de cartão de crédito e cartão de débito. O débito é meio que óbvio, mas o crédito, quando a gente pensa da agenda aí que tem pela frente, do Pix programado, Pix garantido, etc., é super interessante pensar nisso daqui a 5 anos, qual vai ser o impacto no sistema financeiro do Pix e dessa evolução que tem no Pix. E o Open Finance, a gente está vendo aqui que o Open Finance é o novo nome do antigo Open Banking. A gente vê aqui do lado esquerdo, isso aqui é só chamadas de API, mas é uma boa forma de pensar assim, qual é o volume de uso do Open Banking e Open Finance. Ele está crescendo, é claro, de forma assim, absurda, né? Isso a gente está falando aqui que é um ano, né? Que a gente está mostrando, foi de 300 para quase 2.000, então quase que 10 vezes em um ano e meio. Mas o que a gente ainda vê é que tem muito mato alto. Quando a gente vê a taxa de conversão, alguém que pede para autorizar esse compartilhamento de dados via o Open Finance, a gente ainda vê que a taxa de conversão é muito baixa, né? Até nos players digitais, os Nubanks, PicPays e Mercados Pagos, é só 60%. E nos players mais tradicionais, é menos de 30% das pessoas que tentam autorizar aqui o compartilhamento de dados e é bem sucedido essa chamada de API. Até quem está acompanhando bem esses comunicados e a agenda do Banco Central viu que essa semana o Banco Central está, assim, isso aqui não é nenhum segredo, todo mundo sabe o que está acontecendo, tem muita melhoria e o Banco Central está começando agora a de fato mudar as regras e facilitar muito essa aprovação, o que vai aumentar essas taxas de conversão e vai garantir que o Open Banking deve acelerar muito. Isso aqui é o resultado.
né? A agenda do Banco Central ela tem sido essa agenda muito pró-inovação, com a visão de maior inclusão financeira, para você conseguir trazer para a população toda um serviço, falando de serviço financeiro de forma geral, que é melhor e mais barato. É meio que isso, e muito disso é em torno de aumentar a competição no setor. Isso aqui é a concentração no sistema bancário, seja de crédito, seja de depósito, seja de ativos, toda ela está caindo. A gente vê que o resultado está nos números aqui do trabalho que tem sido feito e do efeito dessa agenda de inovação no serviço financeiro. E aí o que acontece quando a gente pensa daqui para frente? A gente fez uma parceria bem grande esse ano com a equipe do Google e vários estudos internos que eles fizeram lá dentro. Isso aqui foi um estudo que a equipe de finanças lá fez com eles e compartilhou com a gente, que fala um pouco do que acontece. Uma vez que você tem o brasileiro médio com 4 relacionamentos de instituições financeiras, desde bancos e wallets digitais, etc., e acessando 5 produtos bancários por pessoa, você começa a ter uma briga pela principalidade. Né? Se eu tenho uma conta no Itaú, no Nubank, no PicPay, etc., qual que é o meu relacionamento principal? E você se tornar o relacionamento principal tem grandes retornos para a instituição financeira. A gente vê que elas conseguem, as principais, conseguem vender 30% mais produtos, tem um nível de satisfação muito mais alto, né? 28 pontos acima no NPS. E o que é interessante ainda é que os bancos digitais e os players digitais de forma geral, eles tendem a ser menos principais. E principalidade não na verdade uma métrica muito interessante que o Google desenvolveu aqui, que na verdade é a conjuntura de vários fatores. Então não é só eu recebo meu salário ali, ou eu tenho maior parte dos meus depósitos ali, ou eu faço mais pagamentos ali. Ele junta isso tudo e tenta fazer aqui um modelo preditivo de fato de que você julga e trata como o seu relacionamento principal. E a gente vê que os bancos incumbentes, os tradicionais, eles são ainda, de forma geral, os bancos principais. Né? Se você tem uma conta no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, você tende, comparado com o banco digital, de considerar aquela relação mais principal. Porém, a grande exceção aqui é o Nubank. Né? O Nubank, ali, ele enquanto os incumbentes têm 34% de principalidade na sua média, o Nubank ele tem 42%. Né? Você pode argumentar que talvez o Nubank hoje em dia um incumbente, mas enfim, não vamos entrar nesse debate todo, mas você vê que, de fato, uma experiência digital, de alta qualidade, um relacionamento muito bom, que acho que é o que o Nubank tem proporcionado, ele consegue levar essa principalidade mesmo para as marcas digitais. E aí qual que é o outro desafio? Uma vez que é fácil abrir uma conta, é fácil pedir o crédito, a gente vê uma explosão do crédito do lado do consumidor. Eu peguei só aqui, isso aqui é o número de cartões de crédito, eu sei que não é uma métrica exata, mas qualquer forma que você olha acesso a crédito, ela tem crescido. E aí isso eleva a importância do controle de risco dentro das instituições financeiras. Né? Você tem que conseguir domar e dominar aqueles dados que hoje em dia todo mundo tem acesso para conseguir fazer o controle de risco. E a gente vai falar aqui da última grande mudança tectônica, é a inteligência artificial, que, claro, que proporciona grandes ferramentas quando a gente pensa nesse tipo de análise de dados mais apurada. E, por último, de novo, tem muito mais por vir. Não quero que ninguém leia isso aqui. A ideia é só de botar muita coisa no slide, para vocês verem que tem muita coisa pela frente. Né? Isso aqui é a agenda, de novo, de inovação do Pix, do Open Finance e do Drex, que é o antigo real digital, né? a moeda digital do Banco Central, e que a gente está só começando, né? Quando a gente pensa na inovação. Então, de fato, essa mudança é essencial. A gente elencou ela como uma das 5 mudanças tectônicas que quem não está esperto e não está olhando para isso, eu acho que pode ter grandes desafios pela frente. E aí vamos terminar agora com os gêmeos, falando um pouco aqui de inteligência artificial e pensando em como que a inteligência artificial pode ser esse grande força aqui para ele equilibrar o futuro. E todo mundo, assim, vira e mexe, a gente tem esse debate, não, inteligência artificial, todos os investidores falam que agora está coisa da moda, sabe? Nada mudou, mas eu acho que, de fato, muita coisa mudou, né? E talvez não foi do ano passado para cá, embora eu acho que sim, de fato, essa questão toda do IA generativo, né? Naquele momento iPhone, que foi o lançamento do ChatGPT, e todo mundo viu e todo mundo sentiu na pele o poder daquela nova ferramenta que estava disponível para todo mundo, mas desde 1950 a gente já vê aí que
custo de memória, custo de armazenamento no computador está caindo. Isso aqui, ele foi de 100 trilhões, né, quando a gente pensa em custo, para 100. Então, assim, a gente está 1 trilhão, né, do custo que era lá atrás. Então, esse gráfico aqui, ele é numa escala logarítmica. E a gente também vê que, claro, que o volume de armazenamento de dados, aquela barrazinha azul ali, também está crescendo super rápido. Então, a gente tem muito mais dado, é muito mais barato captar e acessar aqueles dados. Isso torna com que a capacidade da gente montar modelos maiores, mais assertivos, também aumenta. Então, aqui do lado esquerdo é o tamanho do modelo. De novo, eu vou simplificar, mas vamos imaginar que o modelo maior ele é melhor. E a gente vê de novo numa curva aqui o crescimento exponencial numa curva logarítmica. Então, assim, realmente é bizarro a velocidade que os modelos estão avançando. Você vê, desde 2010 para 2020 mudou muito, mas quando a gente olha também a assertividade, a qualidade dos modelos, né, em serem melhores do que um ser humano, ou seja, a gente está falando aqui de reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, etc. Também você vê que o modelo lança ali, olhando os modelos mais recentes, em 1 ano, ou até menos de 1 ano, já é melhor do que o ser humano. Então, os modelos também estão se tornando muito melhor, e isso mostra que a gente está em um momento muito diferente do que a gente estava, com certeza, 5 anos atrás, e eu diria que até 1 ano atrás. E por que isso é importante para a gente? Todo mundo fala de inteligência artificial e meio que o so what, né? É ótimo ver, de novo, na nossa pesquisa que a gente fez aqui com a população do Brasil, comparando com a população dos Estados Unidos, que os brasileiros eles estão vendo a inteligência artificial e vendo elas de forma muito mais positiva, né? A gente tem quase que 50% da população vendo o impacto potencial do IA como positivo, comparado só com 30%, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Claro que tem muitos pontos de interrogação ali de privacidade de dados, acesso a dados, etc. Mas eu acho que a gente tende a ser mais pragmático de, esse negócio é muito bom, vamos botar para funcionar, vamos botar para resolver problema. E a gente está meio que abraçando essa nova tecnologia. Não são só as pessoas, né? Aquela era uma pesquisa com a população, né? Representativa da população. A gente vê aqui os investidores. A gente está muito incipiente ainda do volume de investimento, ainda é muito baixo em inteligência artificial, mas ele está crescendo muito rápido. Então, muita coisa de tecnologia não é necessariamente onde a gente está hoje, mas é onde a gente vai estar ano que vem ou no ano depois. Então, se você vê que a população está vendo potencial, o dinheiro está indo para isso e as empresas estão começando a investir, a tendência é que a inteligência artificial cada vez mais esteja no nosso dia a dia. Aqui, na verdade, é uma pesquisa que o Google fez também e compartilhou com a gente, falando um pouco das grandes barreiras da implementação da inteligência artificial. Aqui do lado esquerdo, na verdade, é uma pesquisa do MIT de alguns anos que falava que a maior barreira é acesso a talento, né? Você conseguir contratar aquele engenheiro de software que sabe trabalhar com isso. E a gente também vê que as startups, elas também estão falando que conseguir contratar um bom cientista de dados, alguém para trabalhar com inteligência artificial, ainda é uma barreira. Então, a gente tem que conseguir desenvolver esse tipo de talento. Porém, a gente já está vendo aqui, a gente fez um evento com quase 1.000 pessoas mais cedo esse ano, até onde o próprio Sam Altman ali da OpenAI palestrou, e a gente tinha um pouco mais de 100 CTOs, os líderes técnicos de grandes empresas, respondendo essa pesquisa. A gente viu que já naquela época, que era maio, se não me engano, 70% já estava usando a inteligência artificial para o desenvolvimento de software. Então, a gente também está vendo, embora a gente talvez começou um pouco devagar, a gente já está vendo a adoção dessa tecnologia em todas as camadas da nossa sociedade e das nossas empresas. Porém, o que possivelmente poderia atrapalhar? Né? De novo, aqui é mais um cronograma de diferentes propostas de regulamentar, ou propostas de lei sobre inteligência artificial na região como toda. Você vê que nossa região está bem ativa ali, a gente gosta de regulamentar as coisas, e o Brasil não é diferente. A gente tem ali um debate grande hoje em dia em Brasília sobre essa nova proposta da lei que vai regulamentar um pouco a inteligência artificial. Ela na minha visão, ela ainda não é pró-inovação, como a gente viu no passado, mas ela, de fato, pode ameaçar a nossa capacidade de usar a inteligência artificial. E é claro que a gente tem que pensar em regulamentar isso de forma muito responsável, mas também sem esquecer de colocar ali na balança não só os custos e riscos, mas também os benefícios. E eu acho que Brasília também está tentando escutar cada vez mais
empreendedores e líderes e empresários do Brasil para pensar um pouco mais nisso. Então, quem também tiver uma entrada lá, sempre bom ajudar aqui com a parte pró-inovação. E aí, vamos finalizar aqui falando um pouco de por que isso importa, né? Tudo bem, as startups vão crescer, muita gente vai ganhar dinheiro, os caras do Vale do Silício vão se dar bem, mas vamos voltar para aquele primeiro capítulo, né? Sobre a nossa sociedade e o nosso nível de desenvolvimento, que ainda é baixo, né? E a gente pensa hoje em pobreza na região e no Brasil, a gente pensa em desigualdade de forma geral e acesso à saúde, à educação, várias coisas que a gente acredita que todo mundo deveria ter acesso, né? Acesso à oportunidade, a gente gosta de falar, e se você não consegue se tratar e ser saudável, dificulta muito o nosso avanço aqui como sociedade. Saúde, a gente ainda tem um número de médicos abaixo do que a OMS recomenda, né? E não é, isso aqui é a média. Quando a gente, de fato, olha por estado e olha a distribuição geográfica, interior, norte, nordeste, também assim, acesso à saúde básica ainda é raro, infelizmente. E a gente começa a pensar em como a tecnologia consegue fazer uma pequena parte desse trabalho, né? Isso aqui é um case que a gente pegou alguns dados internos, uma aplicação muito nova, uma empresa chamada Clive, que fica no México, e eles falam um pouco de como é que você dando acesso à inteligência artificial para o profissional de medicina, né, o médico, consegue, na verdade, aumentar a capacidade daquele profissional por 5 vezes. Né? Então, você dá esse superpoder àquele médico. A gente tem menos, mas ele consegue fazer 5 vezes mais. A gente consegue, de novo, reduzir um pouco esse gap e dar mais acesso. A gente não está falando aqui de vamos tirar o médico e agora vai ser só um robô. É como é que você, de fato, dá esses superpoderes. Né? Então, não é só uma questão de capacidade, mas também a qualidade. A gente já vê 90%, mais de 90% de assertividade que os médicos dão a muitas dessas recomendações que são dadas para eles. E isso é um piloto que eu acredito que tem menos de 1 ano de vida. Né? Então, assim, é uma coisa muito, muito nova num mercado que está crescendo muito, muito rápido. E para encerrar, desculpa, aí a parte de burocracia é uma outra grande. A gente, na verdade, fez uma coisa até curiosa esse ano. A gente decidiu falar da parte jurídica e de burocracia e fazê-la totalmente via inteligência artificial. Então, a gente organizou 3 mesas de discussão com grandes juristas e profissionais da área de advocacia aqui no Brasil e perguntou os principais temas sobre a inteligência artificial. A gente gravou isso, fez uma transcrição disso, jogou para a inteligência artificial, resume esse negócio e cria aqui o estudo, e foi isso que deu. E que faz muito sentido, né? São temas de regulação, questões éticas, que eu não vou ter tempo para entrar aqui, acesso a dados, privacidade e também propriedade intelectual, né? Uma vez que você começa a criar essas imagens que a gente criou aqui, inspiradas em grandes artistas, o que acontece, né? Quem que é dono dessa obra? E o último painel que a gente vai ter hoje aqui vai ser tentar trazer um pouco mais de vida para esse exemplo. Mas eu queria terminar com a educação. Todo mundo aqui de educação deve conhecer esse gráfico, aí a gente pode ter N debates da efetividade dele, mas eu acho que ele ajuda muito com a história aqui. Viu o Galindo já, assim, esse aqui todo mundo conhece, que é um cara chamado Benjamin Bloom, que publicou isso em 1984 nos Estados Unidos, e conseguiu mostrar que o aprendizado com um tutor individual, você ter um professor particular ali sentado do lado do aluno, medindo, de fato, o aprendizado daquele aluno, ele conseguia gerar um resultado de aprendizagem 2 desvios de padrão acima da média. Né? Então, assim, muito acima. Né? Por isso que eles chamam de 2 sigma, né? Dos 2 desvios de padrão para cima. E Benjamin Bloom chamou isso do Bloom's 2 sigma problem. O problema de 2 sigma. Ele falou, mas por que é problema? E o grande problema é assim, a gente sabe um dos caminhos das pedras, né, para a gente conseguir melhorar o aprendizado, mas como é que você vai ter um professor por aluno? Isso é impossível. Então, o problema que a gente tem que resolver é conseguir chegar o mais próximo do que a gente está aprendendo aqui. Algo que aqui na América Latina, quando a gente pensa em acesso a professores por alunos, a gente ainda está muito abaixo do que algumas das médias globais e de países mais desenvolvidos, mas quando a gente começa a pensar na promessa de inteligência artificial, de você conseguir talvez ter um tutor ali, que é o melhor tutor do mundo, acessível de graça 24/7 por qualquer aluno, a gente não está longe disso ainda, mas ainda tem muita promessa.
a gente realmente começa a ver o impacto real que essa tecnologia pode ter na nossa sociedade, uma vez que você consegue ter um aprendizado que ordens de grandeza melhor do que a gente tinha no passado. E até pegando aqui para fechar a apresentação, a próxima parte aqui a gente chamou 3 empresas que têm aplicado a inteligência artificial em seus negócios, para mostrarem aqui ao vivo a demonstração de o que é inteligência artificial. A gente fala uma coisa meio teórica, né? E uma delas vai ser a Letros, que é uma empresa de educação e que mostra que, de fato, os resultados em educação que eles já conseguiram entregar com modelos de aprendizado de máquina e que estão evoluindo agora com essa nova onda de inteligência artificial generativa. E, de fato, como isso não é uma história, não é uma apresentação, mas é uma coisa real que muitos alunos hoje, no caso deles, no Espírito Santo, têm conseguido entregar resultados muito bons. Então, isso é o que deixa a gente realmente muito, muito otimista aqui, pensando no futuro. Eu, talvez, como ex-empreendedor, tenho que estar naquele grupo ali dos otimistas, mas, assim, realmente penso muito em otimismo, vejo muito potencial no que o digital pode trazer aqui para a nossa região e para o Brasil. Obrigado.